Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A nossa irmã Miriam teve um problema lá na internet dela, aconteceu alguma coisa, então nós vamos por aqui levando até a gente ver se a gente consegue restabelecer a conexão. Se conseguir, a gente coloca ela aí no ar, se não, a gente vê um outro dia, um outro momento para ela poder participar com a gente. Lembrando que o Evangelho, através das nossas palestras, é feita todo dia, cada dia com um palestrante diferente, cada dia com um tema diferente. Então hoje seria a nossa irmã Miriam, aí devido a alguma coisa que aconteceu lá com a internet dela, lá a gente não sabe bem o que aconteceu, a gente vai aqui levar a palestra que era para ela, mas se ela conseguir voltar, a gente vai voltar aqui e nós vamos continuar. Se não, vamos nós mesmos levarmos aqui mais uma vez juntos a oportunidade do aprendizado. Então, neste momento, eu queria muito agradecer a todos por estarem aqui com a gente online, aqui com a gente podendo participar conosco e, no mais, vamos ao estudo do Evangelho. Hoje o Evangelho do nosso tema é o tema do capítulo 14. O capítulo 14 é o honrar o teu pai e a tua mãe. E aí tem dois itens aqui que eu queria ler para vocês, para depois a gente poder entrar no mérito deles, só para vocês verem que interessante que ó. Tá lá em Lucas, em Marcos e em Mateus. Olha só o que fala, ó. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não diga falso testemunho, não cometa fraudes, honrai o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro item. Aí o segundo item que está lá em Êxodos, está lá no Decálogo. Olha só, que diz assim, ó: honrarás o teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor há de lhe dar. Então, olha que interessante. Então, vamos lá, a gente começar a nossa conversa. A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente ouve essa frase, honrar o teu pai e a tua mãe. Só que se a gente for pegar no mérito da palavra pai e mãe, quem são nossos pais, quem são nossas mães? Aí vocês vão olhar para mim e vão dizer, Ricardo, o seu pai e a sua mãe é aqueles que te deram a vida nessa vida. Concordo, plenamente. Espiritualmente falando, quem é o nosso pai e quem é a nossa mãe? Interessante, né? O pai e mãe seria o mesmo, que seria Deus. Mas os nossos irmãos, quem são? Aí é toda a humanidade. Ponto. Então a gente falou sobre a parte espiritual e a parte material. Agora nós vamos começar a entender qual é o significado, qual é o papel desta ideia de ser pai, de ser mãe e de ser filho numa existência como a que nós temos hoje. Olha que interessante. Todas as vezes quando a gente pensa na paternidade, na maternidade, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? É o zelo, é o cuidado, é aquele que está para nós protegermos, ensinarmos, educarmos e auxiliá-los no seu crescimento material, espiritual e moral, certo? E qual é, dentro dessa sequência da ideia que eu estou trazendo, a função do filho? Primeiro, honrar o pai e a mãe em todos os sentidos. Do quê? Da proteção, do amor, do respeito, do carinho, do entendimento e principalmente de entender que as pessoas, por serem mais velhas, elas têm uma ideia diferente da sua que está começando. Então é uma forma experiente de ver a mesma coisa que você está vendo, só que de um outro prisma. E aí, gente, que começa conosco os problemas e os pormenores da vida, do cotidiano do ser humano. Porque olha que interessante isso. Quando a gente começa a crescer, nós filhos, porque todo mundo um dia foi filho que nós estamos aqui. Muitos que estão me assistindo já são pais, já são avós, já são até bisa e bisavó, bisavó. E olha que interessante. Mas um dia todo mundo foi criança.
todo mundo teve a curiosidade e a vontade do quê? De conhecer as coisas, de fazer as coisas, de mexer no mundo, fazer tudo o que tem que ser feito, da sua maneira. E aí, quando nós nos deparamos com a figura paterna, com a figura materna, daqueles que, além de nos ter dado a chance da reencarnação através de um corpo, já que através da união homem e mulher, que foi gerado o corpo do qual você hoje está aqui conosco. Mas no sentido da família, o honrar o pai e a mãe é muito maior do que simplesmente você dever respeito ou entender que aqueles que estão te dando o carinho, a casa e o pão e o lanche e, sabe, a roupa e as coisas do dia a dia. Aqui no Evangelho ele diz assim, ó, honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-lo, mas também assisti-los nas suas necessidades. Olha que interessante, ó. Proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Aí acontece uma coisa que materialmente eu já queria trazer para vocês, como a gente tem que entender isso e trabalhar isso dentro de nós. Olha que interessante. Enquanto nós éramos seres indefesos, crianças no sentido literal da palavra, que nós não podíamos, nós por nós mesmos, agir, pensar, raciocinar e fazer as coisas por nós. Por quê? Porque a gente não tinha capacidade para isso. A gente esteve na guarda deste que era nosso pai, deste que era nossa mãe, deste que era nossa avó, nosso tio, quem quer que tenha nos educado e ter nos criado. E aí, o que o Evangelho fez o comentário aqui? Para quê? Para que você dê o suporte, quando você estiver adulto, àquele que, com certeza, devido ao tempo, eles vão se tornar pessoas com a melhor idade. E aí, nesta melhor idade, ele precisa agora do teu amparo, da sua solicitude e da tua, do teu carinho para com eles. E aí, muitos de nós, olha que interessante isso, hein? Muitos de nós, não nós que estamos aqui, porque eu acho que nós que estamos aqui não fazemos isso, mas eu falo muitos de nós, que eu digo nós é a humanidade. O que nós fazemos? Devido à vida com que nós temos, devido a toda essa busca da matéria, devido a toda essa coisa da vida, do dia a dia, das circunstâncias, dos momentos, das problemáticas, de tudo, a gente às vezes fala assim, pô, eu não tenho tempo para o meu pai e para minha mãe. Como é que eu vou cuidar dele agora velho, sendo que eu tenho a minha vida, eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu caminho a seguir, eu tenho todas as coisas para fazer? Como é que eu vou cuidar dele? E aí, o honrar o pai e a mãe começa a entrar na cena. Quando aquele pai e aquela mãe geraram a tua existência, eles abdicaram de um monte de coisas para que nós viéssemos ao mundo. E aí, quando é para nós termos com eles um mínimo de respeito, de solicitude, no sentido da ajuda, como é que nós agimos? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não estou dizendo que você tem que chegar e você tem que todos os dias tê-lo na sua casa, tê-lo nas suas coisas, sendo que cada um tem sua vida, tem as suas situações a cumprir e a viver. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo como é que você está na sua relação com aqueles que te deram a oportunidade de retornar ao mundo material? Como é que é a sua relação com eles? Você os trata bem? Você tem com eles o mesmo amor e a mesma vontade de ajudar e de saber como está, como ele muitas vezes tem até hoje com a gente? Mesmo tendo a cabeça, o conhecimento de outra geração, de outra época, porque assim, olha que interessante o que eu quero trazer hoje para vocês nessa ideia da nossa conversa. Olha que interessante isso. Nós já paramos para pensar que para muitos destes que hoje estão
na condição de ser nosso pai, de ser nosso avô, de ser nossos tios, de ser aqueles que deram a nós a oportunidade de vir aqui. Vocês já pararam para pensar como que para eles muitas vezes é complicado e é difícil entender a maneira com que nós vivemos hoje, a maneira com que nós temos a vida que nós levamos hoje? As épocas são diferentes no sentido de algumas ideias e de conhecimentos. A maneira de entender pai, mãe, filho e filha é igual. Isso daí é igual, porque pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Ponto. Agora, os comportamentos sociais que estão hoje em vigor são diferentes dos comportamentos que os nossos pais muitas vezes viviam na época deles no sentido social da coisa. Por quê? Porque na época deles não tinha internet. Na época deles muitas das tecnologias de comunicação eram diferentes. Muitas das coisas que hoje nós temos a liberdade total de fazer e de agir, na época deles muitos não tinham na época deles. Então olha que interessante. Será que a gente honra esta ideia do pai e da mãe? Será que a gente honra essa ideia do pai e da mãe de se colocar no lugar deles e tentar entender como para eles se está sendo fácil ou difícil conviver numa época tão diferente da deles, onde a liberdade de expressão, a liberdade de ser, a maneira de se colocar diante das coisas é tão diferente quanto era na época deles, no sentido, gente, das ideias e da forma de raciocinar e de colocar muitas coisas em prática. Eu não estou dizendo que na época deles é melhor e nem na nossa época é melhor. Eu estou apenas trazendo a todos nós uma oportunidade de reflexão para a gente tentar entender essa dualidade que é a vida de uma pessoa que hoje tem 70, 80 anos para ela conviver com toda essa loucura no sentido de tecnologia, de informação, de pensamentos de hoje, e nós tendo tudo isso, e nós nascemos neste meio, nós que somos da geração dos anos 70, 80, 90, 2000, como é que nós estamos interagindo com esses que têm uma outra ideia na mente? A Giane acabou de me mandar aqui falando que infelizmente caiu toda a conexão com a Miriam, então ela não consegue falar com a Miriam. Uma pena, a gente gostaria muito que a Miriam estivesse aqui agora fazendo a palestra com a gente. Então nós vamos ir levando então a palestra. Então eu espero trazer para vocês uma maneira de raciocínio do Evangelho para a gente chegar numa ideia bem interessante hoje do honrar o pai e a mãe. Por quê? O que eu quero trazer para vocês hoje é simplesmente uma maneira de você ser empático com os teus pais, avós, tios e pessoas de mais idade na ideia do honrar. Por quê? Porque a minha ideia hoje aqui para vocês é o seguinte: ninguém está certo e ninguém está errado. Ponto. Vamos parar por aqui. Ponto. Por quê? Qual é a ideia que eu quero trazer para vocês? O espírito que hoje está habitando o seu pai, o seu tio, o seu avô é um espírito milenar. O espírito que está habitando este corpo que hoje é você, que tem seus 20, 30, 40, 50, 60 anos, é também um espírito milenar. Na condição da existência que nós estamos hoje envolvidos, para que nós possamos evoluir, alguém tinha que vir antes para depois vir o outro, certo? Então este que veio primeiro, dentro dessa ideia de família tudo, ele veio antes, certo? Então ele que vai gerar a oportunidade de você vir. Quando ele gerou a oportunidade de você vir, ele teve que cuidar de você, para que você crescesse, para que você tivesse essas condições que, graças a Deus, hoje, independente de quais são, de você estar aqui conosco, até nos ouvindo e assistindo a gente, certo? Então, olha que interessante isso que eu quero trazer agora para a gente refletir junto. Hoje, dia 20 de julho de 2020, como é que é a tua relação com o teu pai e a tua mãe no sentido
da sua responsabilidade dentro da sua família com eles. Como que é? Bem, ó, vou dar um exemplo disso de pensamento só para vocês refletirem comigo, que nem vou dar o meu exemplo pessoal. Eu hoje, Ricardo, eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas coisas, eu moro só. A minha mãe mora lá na casa dela com a minha irmã e com a minha sobrinha. A gente tem a melhor relação possível que a gente pode ter entre mãe e filho. E eu tento ajudá-la em tudo que eu posso e o que eu consigo diante desta oportunidade que Deus está me dando de conviver com ela. Ela hoje com 82 anos e eu hoje com 50. E olha que interessante, por que eu estou falando isso para vocês? Por quê? Porque não é o fato de eu estar numa casa diferente ou de eu estar num lugar diferente quer dizer que eu não tenha mais ou menos amor. Olha o que eu estou tentando trazer para vocês. O que eu estou tentando trazer para vocês é, dentro dessa base de uma pessoa estar num lugar e de você estar em outra, qual é o seu tipo de relação com ela? Você respeita as opiniões deste que hoje é seu pai e sua mãe? Como é que é a sua relação com eles, com as coisas da matéria, com as coisas relacionadas à família, o seu relacionamento das ideias que eles têm sobre você e sobre a sua família e de você sobre a família que faz parte da sua, mas que não vive com você? Por que eu estou trazendo isso à tona, gente? Hoje, neste momento da pandemia, neste momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas com mais de 60 anos que estão, olha que interessante, que estão neste grupo de risco, que é o grupo do qual as pessoas que, até por causa da idade, têm um pouco mais de sensibilidade a adquirir, não só por causa do vírus do Covid, mas qualquer tipo de doença, até por causa da própria idade. Lógico, vai entrar nisso um monte de coisas que eu não vou entrar no mérito. Mas eu estou só entrando no mérito, gente, é no seguinte sentido. O desgaste da matéria para uma pessoa com mais idade com a sua, se a gente tiver equivalência de pensamentos de como cada um leva a vida, é muito maior para uma pessoa de mais idade contrair qualquer tipo de coisa e de ter uma visão diferente da vida. E aí eu estou dizendo isso tudo para vocês por quê? Porque é o seguinte, muitas pessoas durante esses mais de 130 dias aí que nós estamos de quarentena, que não é mais quarentena, é simplesmente nós estamos reclusos em casa, a gente muitas vezes não vê, muitas vezes a gente não convive mais, a gente não consegue estar junto. Só que às vezes a gente faz uma coisa que é talvez até pior, que é o isolamento não físico, mas é o isolamento da vida. Às vezes você não liga para saber como é que tá, de você não se preocupar de saber se ele está precisando de alguma coisa. E às vezes a gente, quando lembra de alguma coisa dessas, principalmente quem é mais apegado aos bens materiais, fica pensando, nossa, eu tenho que ficar esperto com meu pai e com a minha mãe, por quê? Porque imagina se ele morre agora, o que vai acontecer com os bens e tal, porque tem que ser, porque tem gente que pensa isso. Então, às vezes, esse honrar pai e mãe não é a gente ver eles como provedores de alguma coisa que eles vão deixar para nós ou que nós vamos usufruir porque eles se foram. Eu estou dizendo isso, gente, de causa, fatos. Nós do Maria Amélia, a gente por muito e muito tempo, a gente visitou muitos asilos, a gente visitou muitas casas de repouso, a gente visitou muitos hospitais no qual tem muita gente internada acima dos 60, 70 anos de idade. E o que a gente percebia muito mesmo, é que a família colocava esta pessoa que agora já está numa condição física mais frágil num lugar como aquele, por quê? Porque não queria ter tipo encargos. Então é mais cômodo eu colocar uma pessoa com mais idade no lugar desse do que eu ter que cuidar ou de ter que conviver com ela e de ter que até me privar de algumas coisas que eu acho que eu tenho merecimento, mas porque essa pessoa vai tirar minha privacidade ou vai me trazer algum tipo de incômodo porque
ela está numa idade que ela precisa de cuidados que às vezes eu não posso dar. E eu estou dizendo isso não é por maldade, gente, porque eu sei que tem gente que coloca algum familiar numa casa de repouso, num asilo, tudo porque realmente não tem condições de estar e que lá talvez nesses lugares essa pessoa vai poder até mais condições de ser cuidada do que na sua própria casa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando no seu comportamento como ser humano. O que eu estou falando para você hoje junto comigo é para a gente raciocinar juntos para vocês verem que velhice, que pessoas com mais idade, elas não são estorvo. Para falar a verdade, ninguém é estorvo. Mas eu estou querendo trazer para vocês uma condição de pensar de que todos nós, no sentido evolutivo, a gente passa pelas fases da existência. Nós passamos pela infância, pela juventude, pela fase adulta e depois nós vamos para a melhor idade, que antigamente a gente chamava de velhice, mas velhice é uma palavra muito dura, né? Então agora é a melhor idade. Então, o que acontece? É um ciclo natural da existência. E é um ciclo que, se for da forma natural, se você não tiver dentro da tua prescrição existencial, muitos vão passar. Por quê? Porque é necessário para você evoluir. Agora imagina todas as vezes que alguém ficar com a melhor idade, ela ser ignorada ou ela ser jogada de lado. Por quê? Porque essa pessoa não tem mais condições de ser útil à existência humana. Então vamos colocar ela num lugar qualquer, vamos deixar ela num abrigo, em qualquer coisa. Por quê? Porque ela não é mais tão forte, tão viril ao ponto de ser útil socialmente e tal. Fora que ela fala um monte de coisa que não tem nada a ver, porque ela vive do passado ou tem algumas coisas que ela não aceita, mas ela esquece que hoje o século é outro. Muitos pensam assim. Então, quando a gente fala do honrar o pai e a mãe, é quando a gente começa a pensar assim. Imagina a cena. Tá até aqui no capítulo, e eu até estava folheando aqui agora, e eu queria só falar disso só para vocês verem. Imagina a cena, gente. Você, agora que nem eu, estou com 50 anos, mas muito de nós, olha a ideia que eu vou trazer para vocês. Como eu não lembro da minha fase de bebê, de tenra idade, de 2, 3 anos, eu não lembro mais, gente. Sinceramente, eu lembro da minha infância, assim, de muitas coisas da minha infância, da minha adolescência e tal, mas de bebezinho, bem pequenininho, eu não lembro. Eu só lembro quando eu vejo uma foto, que aí eu associo, eu lembro disso, porque tal. Mas, tipo, lembranças não. Agora imagina a cena. Vou ler aqui e aí eu vou falar da cena para vocês verem. Olha que legal que ele diz assim, ó. É sobretudo para os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito, ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles de nada se privam. Relegando-se aos piores cômodos da casa, quantos e quantos fazem isso, né? E ao mesmo tempo, para não deixá-los na rua, reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis. E ainda bem quando isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com encargos dos serviços domésticos. É então justo que os pais velhos e fracos tenham de servir os filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado o leite quando ainda estavam no berço? Teriam por acaso contado as suas noites de vigília quando não ficavam doentes aos seus passos para lhe proporcionar o cuidado necessário? Não, não é só estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que não são apenas os juros do que o receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Eu quis só ler esse trecho aqui na íntegra, por quê? Porque olha só a cena, gente. Imagina quando os nossos... Imagina, nem a gente, tá? Imagina só os nossos pais.
acima de 70, 80 anos chegarem para nós e falassem assim, o negócio é o seguinte, estou cobrando de você agora a minha existência por tudo que eu fiz por você até você ter completado 18 anos. Então, vamos fazer o cálculo aqui de todos os dias que eu tive problemas com você em relação à sua saúde. Todas as vezes que você ficou doente, toda vez que você se quebrou, eu tive que te levar no hospital, todas as vezes que você ficou internado por qualquer tipo de doença, todas as noites mal dormidas porque você passou mal e eu fiquei acordado te olhando, vou cobrar você todas as roupas que eu tive que comprar, o dinheiro que eu gastei com você. E aí agora você me pagando tudo isso com juros, tal, a gente fica quites. Imagina se a vida fosse desse jeito, sendo sempre o mais velho cobrando o mais novo, pelo tudo que ele teve que vivenciar porque ele deu a você a oportunidade da existência. Agora imagina o contrário. Este que já está com 70, 60, 70, 80 anos e você na sua melhor idade, você eu estou falando, filho agora, você na sua melhor idade, na sua melhor vitalidade, no seu melhor momento, aí o seu pai, a sua mãe, aquele com quem você tem um laço muito estreito, muito de convivência, ele precisando de você e você fala, pô, logo agora esse velho, essa velha vai começar a ficar doente para causar na minha vida? Aí que nem ele colocou aqui, ó, sobre os aposentos, tudo. Quantos e quantos filhos, a gente viu isso várias vezes nos asilos, nos locais que a gente visitou, dos senhores e senhoras estarem lá, sendo que os filhos pegaram a tutela de todos os bens, de todas as coisas para poder ter vidas confortáveis e deixando aquele a quem ele tinha que dar o respeito e no mínimo, a amabilidade da vida. Aí muitas vezes a gente ouve falar assim, mas Ricardo, isso é fruto muitas vezes da educação dada, porque uma pessoa só dá o que ela recebe. Então talvez muitas vezes nessas próprias famílias elas estavam desestruturadas muito tempo, e aí? Boa questão, né? Vamos entrar então neste mérito por alguns momentos, só para vocês verem como que Deus é muito justo, muito bom, e ao mesmo tempo o que eu quero trazer para vocês agora é apenas uma forma de você pensar junto comigo para vocês verem como que isso é interessante. Tá, vamos entrar então nesse mérito. Olha que interessante. Deus deu a oportunidade da existência para todos nós vivermos em sociedade, certo? Essa sociedade, a primeira dela chamada família. As pessoas que estão nessa família, elas são muitas vezes pessoas que já têm um elo de ligação muito forte de outras épocas, até de outras existências. E muitas vezes elas voltam novamente juntas para quê, gente? Para aprender juntos a se melhorar e a ter condições de um amparar o outro, de um ajudar o outro. Quando, gente? Só quando tá bem, quando tá felizão, quando tá tudo acontecendo as coisas boas? Muitas vezes não. Aonde que muitas vezes a gente vai ter que colocar honrar o pai e a mãe em prática quando a gente tem que começar a ser mais compreensível e ter a empatia dos dois lados para entender as coisas? Quando, gente? Quando há os problemas, quando há as dores, quando há a doença, quando há, às vezes, a incompreensão dos fatos que ocorrem para que a gente possa ter as conclusões necessárias para que cada um dessa família evolua. Por que eu estou trazendo tudo isso dessa maneira para vocês hoje? A minha grande preocupação hoje em trazer esse assunto à tona é assim, gente. Às vezes a gente olha para os nossos mais idosos e a gente às vezes fica, pô, vou ter que cuidar dele, vou ter que fazer isso, às vezes eu não tenho condições, às vezes a minha esposa, meu marido não quer, a gente tem filhos, a gente tem isso, tem aquilo, pô, e agora? Aí a pergunta que não quer calar, que eu queria fazer para você, que está hoje nos assistindo. Se fosse com você, como é que você queria que o seu filho agisse com você? Você queria que ele te desse o possível dele para te ajudar naquilo que fosse possível? Mesmo não te levando para casa dele, porque às vezes realmente não tem condições. Mas o que você gostaria que ele fizesse para você?
Pensa nisso e agora coloca isso para você com os seus pais, avós, tios, as pessoas que são mais velhas que você e que você deveria ter essa honraria de zelo e de cuidado. O que hoje eu, Ricardo, estou querendo trazer para você que está aqui assistindo a gente é que quando a gente fala nesse capítulo honrar pai e mãe, nós estamos falando do momento atual apenas. Eu nem estou entrando no mérito se vocês dois foram inimigos da outra vida, se hoje vocês tiveram que vir juntos e por isso que esse sofrimento e tal. Eu não estou pensando em nada disso. Eu estou sendo racional somente na vida atual. Eu quero que você faça essa reflexão comigo para depois, quando eu for terminar daqui uns minutos, eu fazer uma conclusão só para chegar num determinado assunto com você, que é o seguinte. Vamos lá. Atualmente, você gostaria que o seu filho ou alguém fizesse com você o que você não gostaria de fazer com ele? Pô, lógico que não, né, Ricardo? Então por que a gente faz com os mais velhos que a gente? O que eu estou querendo trazer para você é as leis imutáveis do nosso Pai de fazer para o próximo o que a gente quer para si mesmo. Nesse sentido do raciocínio do honrar o pai e a mãe. Essa ideia do pai e a mãe não quer dizer que é somente a palavra pai e a palavra mãe, mas todo aquele que zelou por nós, que cuidou por nós, que nos ajudou nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a gente era infanto, juvenil, criança, que a gente precisava do quê? Do apoio daquele que cuidava de nós, e quando cresce, lógico, cada um toma suas atitudes e muitas vezes mostra quem é, porque isso faz parte da gente no sentido da moral e da conduta pessoal. Gente, isso é normal. Por quê? Porque cada um de nós traz consigo o seu conhecimento, a sua vida milenar dentro de si. Então, muitas vezes, os nossos pais, os nossos avós deram para a gente a melhor educação que ele pôde, mas nós que trazemos conosco as nossas lembranças do passado que estão adormecidas, muitas vezes a gente sucumbe ainda às tendências que nós temos, que também isso acontece. Mas o que eu estou querendo trazer para você agora, a partir deste momento na linha de raciocínio, é como é que você hoje, tá, 2020, julho, dia 20, como é que você está honrando essas pessoas que por você fizeram muitas coisas? Como é que é o seu lidar com essas pessoas? Você cuida dos seus como você cuida dos seus filhos? Você olha para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios que hoje estão numa idade mais avançada que você nesse sentido? A Fabiana colocou aqui, ó. Então, eu fui bem rebelde. Gente, muitas vezes nós fomos rebeldes e nós somos rebeldes ainda. Mas eu estou dizendo, no sentido qual é hoje o seu comportamento diante dessas pessoas que a gente deve muito honrar, que a gente deve ter muito respeito, mesmo, gente, tendo opiniões totalmente diferentes, mesmo eles não aceitando algumas coisas que nós fazemos, mesmo a gente querendo ser A e ele sempre quis que a gente fosse B, C e D. São opiniões. Porque faz parte do ser humano, cada um tem a sua. Mas o que eu quero trazer para vocês, para a gente ir para o nosso final da conversa nós somos as ações que praticamos. Amanhã, quando nós deixarmos esse corpo físico, nós seremos muitas vezes cobrados de que maneira? Pelo que você fez ou deixou de fazer. E aí, gente, a pergunta que não quer calar, aí é a maneira com que eu quero ir já para os finalmente da nossa conversa dessa noite. Como é que você está honrando a família material que hoje você está inserida? Como é que você trata as pessoas que estão vivendo contigo hoje nesse laço sanguíneo que se chama família? Desse sobrenome que você tem, dessa vivência com essas pessoas. Lembre-se, agora vamos para a parte espiritual do final da nossa conversa. Lembre-se, é cada um segundo suas obras. Todo o bem que você deixou de praticar,
toda oportunidade que você deixou de exercitar para com aqueles que hoje são sua família e você não cumpriu com esses desígnios, saiba que você vai ter que em outro momento voltar com eles. Aí a pergunta que não quer calar, e a maneira com que eu quero só ir finalizando a nossa conversa de hoje. Hoje, você olhando para os seus pais, para os seus avós, para essas pessoas que são essas como a sua família. Hoje, você olhando para elas, você colocando a sua cabeça no travesseiro, o que você acha que iria acontecer entre você e ela para uma próxima existência que nós acreditamos que vai ter? Como é que você acha que vai ser essa relação entre vocês? Imaginemos que, olha que interessante o que eu quero deixar para finalizar a nossa conversa. Imaginemos que, por devido a uma série de coisas, você vai ter que voltar com essas pessoas. Talvez em papéis diferentes na família. Mas, vocês vão ter que voltar juntos. Qual vai ser o tipo de relação? Vai ser de amor? Vai ser de lealdade? Vai ser de respeito? Vai ser de carinho? Ou vai ser aquelas lembranças assim, olha, eu lembro que na última vida você tirou de mim tudo que eu tinha só porque eu era velho, você me internou e ficou com tudo que é meu. Ou vai ser aquela outra opinião assim, eu lembro que na última existência você não aceitou quem eu era e por isso a gente se afastou e cada um foi viver sua vida. O que eu estou querendo deixar para vocês agora, para a gente ir finalizando a nossa conversa, é: se hoje nós estamos tendo a chance de, nesta existência, estar com essas pessoas que nos cercam, que nós chamamos de pais, de avós, de tios, dessas pessoas que a gente deveria honrar essa oportunidade de estar com eles. Mesmo com todas as diferenças que a gente vive, como é que está a sua relação familiar? Então, que Jesus possa abrir a sua mente e o seu coração para você rever isso. E eu queria terminar com o que estava escrito, com o que está escrito aqui no final dessa parte aqui do capítulo, dessa primeira parte do honrar o pai e a mãe, que diz assim, ó: mas ao advento de Jesus, as suas ideias estavam mais desenvolvidas, tendo chegado o momento de lhe ser dado um alimento menos grosseiro. Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. É nele e não sobre ele a terra que recebereis a recompensa das vossas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transforma numa pátria celestial. E da mesma maneira, quando eles recordam a necessidade de observação do mandamento: honrai o teu pai e a tua mãe, já não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Por quê? Porque a gente honrando essas pessoas, a gente tratando bem, é a mesma maneira que a gente quer ser tratado. Então, para que a gente possa finalizar a nossa conversa, eu não quero entrar no mérito de nada do que eu estava falando em relação a se você não tem uma boa relação com seu pai, porque são ideias diferentes, ou porque acontece isso, acontece aquilo. Porque isso, gente, faz parte dos humanos em evolução, tá? Isso faz parte. Isso é normal. Mas o que eu estou querendo trazer para a gente terminar é: qual é a relação que você queria ter? Será que não depende de você fazer a sua parte, de fazer a melhor forma possível, tratar bem, buscar, sabe, a serenidade da conversa, da serenidade do amor, do respeito, mesmo com as controvérsias? Então, que a gente possa ir daqui a pouco para os nossos aposentos, tudo, e quando você tiver a chance, ligue para o seu pai, ligue para sua mãe, ligue para os seus avós, ligue para essas pessoas que fizeram muito por você e dê a eles o pouco que talvez você acha que tenha, mas talvez para eles seja muito, que é o quê? Que é o teu carinho, que é a tua atenção, que é o teu melhor. Sobre os bens materiais, sobre essa coisa da posse, porque, sabe, aquele que é o patriarca, ele ergueu um império e vai ficar tudo para você e você está cobiçando tudo isso. Só não se esqueça de uma coisa: a mesma mão que dá é a mesma mão que tira.
Materialmente falando, a gente pode ter tudo, mas tudo não vai valer se você não tiver amor por aqueles que você convive, que no caso se chama família. Então, uma noite abençoada a todo mundo. Queria agradecer muito a todos que estão aqui com a gente. Queria dizer a todos que é um prazer sempre muito grande a gente poder estar junto. E lembrando que, materialmente falando, os nossos pais, eles têm com a gente grandes responsabilidades, mas nós também como filhos temos grandes responsabilidades com eles. Então que a gente possa aprender nessa convivência a nos tornarmos pessoas melhores, tanto quanto filhos, tanto quanto pais, tá bom? Então que Jesus nos envolva. Se vocês quiserem, leiam lá no capítulo 14, honrai o vosso pai e a sua mãe. Aqui tem outro capítulo que também é muito legal, que é quem é a minha mãe e quem são meus irmãos. E tem um outro trecho aqui que é muito legal, que é o parentesco corporal e espiritual. E tem uma parte aqui de Santo Agostinho que é muito legal, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Hoje, devido até a palestra ser da Miriam, e eu tinha até me preparado emocionalmente se acontecesse qualquer coisa, mas eu fui por esse lado só de relembrar de como essa relação de pais e filhos no sentido moral mesmo, sabe? No sentido da gente procurar o melhor. Porque às vezes a gente fica tão impregnado só com as coisas da matéria, e às vezes eu me pego pensando assim, poxa, se é que no caso eu não tenho filho, mas se eu tivesse um filho, será que se ele fizesse algumas coisas para mim que eu não gosto, eu ia ficar chateado, mas será que eu não faço a mesma coisa com os meus pais, com essas pessoas mais idosas que são da minha família, que eu deveria, sabe, tentar tratar um pouco melhor ou não? Agora aqueles que se prendem em relação à matéria ou que só quer usurpar aquilo que a família toda gerou de riquezas, tudo, gente, é cada um segundo suas obras. A minha grande preocupação com todos hoje é como você lida com o seu conteúdo moral em relação a isso. Porque se você olha para aqueles que te deram a oportunidade de vir somente hoje como uma peça mercantil, que ele criou coisas que não foi você que criou e hoje você quer usufruir sem trabalho, a sua responsabilidade depois, quando as suas obras forem cobradas do que você está fazendo da sua vida, aí, gente, é cada um por si mesmo. E aí não vai adiantar você reclamar falando, ah, mas é que eu não tive educação, eles não me deram. Peraí, será? Então, que a gente possa ter essa conclusão de ideias, que a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, fazer sempre o melhor enquanto eles estão com a gente, porque assim, muitas vezes as pessoas só dão valor quando não tem mais. E aí muitas vezes é tarde na matéria para você pedir desculpa de coisas que você poderia tentar resolver enquanto caminhava junto. Então, que Jesus abençoe o seu coração, que a gente possa ter dias melhores, que se você puder, ligue para sua família, converse com todos, mesmo com todas as diferenças, todas as dificuldades, faça a sua parte. Honra o nome daqueles que te deram um dia como família. Diga a eles que os ama, que querem bem, mesmo tendo as diferenças, os problemas. Mas faça a sua parte para que a sua vida seja abundante do que, gente? De paz e de consciência tranquila. Porque isso não tem dinheiro no mundo que pague. Gratidão a todos. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Então, agradecendo a todos aqui a presença. Nós vamos então agora para os finalmente, já que eu ia entrar depois para fazer as mensagens finais, então eu já vou fazer agora. Queria muito agradecer a todo mundo, dizer a todo mundo que é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma pena que hoje caiu a conexão da nossa irmã Miriam. A gente vai tentar marcar com ela um outro dia. Eu peço desculpas em nome da instituição, até porque eu preparei-me para falar sobre o assunto, só que é lógico que se eu tivesse realmente me preparado, eu poderia ter feito muito melhor, mas eu fiz do meu melhor coração para vocês e eu espero que a gente se veja sempre que possível nesse trabalho bendito e sempre a gente faz com muito amor no coração. Então, queria apenas lembrar vocês todos que as nossas campanhas continuam, estamos aí a todo vapor na parte social. Se vocês puderem nos ajudar, lembrando que a gente
continua a arrecadação de alimentos, continua a arrecadação de fraldas para adultos e para crianças. A gente continua recebendo o apoio para quê? Para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas. Então, nos ajude a ajudar mais pessoas. Lembrando também que o Maria Amélia está fechado há mais de 130 dias. Infelizmente, é necessário que a gente entenda que, devido a tudo que está acontecendo, não temos condição de abrir a nossa instituição, já que a gente, de novo, para honrar o nosso pai e a nossa mãe, eu não posso pôr em risco a vida deles. Eu não posso mesmo. Então, assim, eu não posso querer para alguém o que eu não quero para mim. Então, a gente não pode fechar hoje o Maria Amélia. Quer dizer, a gente não pode abrir hoje o Maria Amélia devido a essa pandemia aí, porque a gente não sabe a que ponto ainda está essa curva que não ainda ascendeu no sentido da queda para poder a gente ter a segurança para abrir a nossa casa. Então, a gente vai continuar na versão online, como a gente está fazendo. A gente vai continuar nessa versão das palestras, cada dia uma pessoa diferente. Então a gente agradece muito a todos que sempre assistem, sempre estão com a gente. Então cada dia uma pessoa diferente, um tema diferente. A gente espera que vocês estejam gostando e participem, nos ajudem para que a gente possa divulgar a doutrina e continuar esse trabalho que faz tão bem para tanta gente. Queria também lembrar a todo mundo que a gente está com a campanha através do nosso site com as pessoas que gostariam muito de falar na orientação e encaminhamento, mas devido à orientação estar fechada fisicamente, acham que não tem como conversar e desabafar um pouco do que está sentindo. Então tem um meio sim. Qual é esse meio, gente? O acolhimento fraterno, que a gente chama carinhosamente a orientação na parte do online. Por que acolhimento fraterno? Porque é o que a orientação faz. Acolhe a todo mundo que chega na casa, acolhe todo mundo ouvindo o que todos precisam. Então você que está precisando de um apoio, de conversar, de desabafar alguma coisa, a gente tem este trabalho através do acolhimento fraterno, que você consegue de que maneira? Você entra no site do Maria Amélia, no www.mariamelia.org.br, e lá você faz um cadastro com o seu nome, a sua idade, com o dia que você pode receber a nossa ligação, e nós iremos ligar para você. Nós iremos conversar com você, nós iremos te ajudar naquilo que hoje está te afligindo. Como a gente sempre faz no Maria Amélia, todos os dias com Maria Amélia abre para trabalho. A diferença é que agora é um pouco diferente porque a gente faz isso por telefone. Então, se você estiver precisando de ajuda, entre no nosso site, faça o cadastro que nós iremos te ligar e te ouvir. Então, pode ter certeza que nós temos a equipe da orientação que está preparada para te ajudar naquilo que for possível. Então, não esqueça que você não está sozinho. Então, só que para ajudar, hoje, como não tem como você ir até nós, então nós queremos ir até você. Mas para a gente ir até você, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, faça o seu cadastro, entre em contato com a gente, que a gente está aqui da melhor maneira possível para te ajudar, tá bom? Outra coisa também, até a Genilda está perguntando aqui, quando começa no YouTube. Então, todos os dias nós já estamos subindo a palestra do dia anterior no YouTube. O canal do YouTube, no sentido da programação, a gente ainda está fazendo alguns testes de algumas coisas. Muito em breve a gente vai inaugurar dentro do canal do Maria Amélia um programa chamado Espiritismo Online, que vai ser dois programas muito legais dentro do Espiritismo Online. Um deles vai ser a introdução da doutrina dos espíritos. Nós vamos falar sobre o livro dos espíritos. Então, quem quiser conhecer a doutrina, o mesmo curso que a gente tem na casa regularmente, a gente vai ter pelo YouTube, tá bom? E o segundo é que nós vamos fazer um programa voltado para discussão de temas em geral, no qual as pessoas vão poder fazer perguntas e a equipe que vai estar lá no programa vai responder essas perguntas. Então vai ser bem legal, a gente ainda está preparando o ambiente virtual para que tudo dê certo e a gente consiga fazer esse trabalho da melhor maneira. Então, é um convite que eu faço para você. Se você ainda não se inscreveu no YouTube do Maria Amélia, se inscreva lá que muito em breve a gente vai ter este canal aí para a gente poder conversar, tá bom? Também nós estamos hoje ajudando muitas instituições pela nossa área social. A gente até estava brincando outro dia, eu estava falando para o Zé Carlos que
A área social nunca trabalhou tanto na casa como esses últimos meses de pandemia. Então, convido você a nos ajudar, você doando ou você podendo doando os alimentos e as coisas que a gente precisa, ou você doando em dinheiro para que a gente possa, com esse dinheiro que você vai doar, a gente possa comprar as coisas para a gente ajudar as entidades e as famílias assistidas através dos alimentos e das outras ações que nós fazemos. Então, nos ajude a ajudar mais pessoas. Você ajudando Maria Amélia, você está contribuindo para a nossa causa. Hoje, nós temos três ações que nós estamos fazendo que a gente gostaria de informar para vocês. A primeira, a gente abriu dentro do site do Maria Amélia uma loja virtual na qual você consegue comprar produtos com a logomarca Maria Amélia, como cadernos, agendas, camisetas, tem até guarda-chuva, então é bem legal, produtos com a marca Maria Amélia que a gente está fazendo para poder reverter esse dinheiro para casa. E nós também temos duas parcerias com duas marcas de roupas, que o enfoque dessas marcas é a doutrina espírita, com dizeres, com imagens da doutrina, que são bem legais. E você comprando os produtos dessas duas marcas, uma delas é a Perispírito e a outra é a Renova, 15% do valor desta camiseta que você comprar, ou deste produto que você comprar dele, será revertido para o Maria Amélia, desde que, quando você for efetuar o pagamento, você coloque o cupom SEMA. Você vai ver que quando você for um exemplo, você escolheu uma camiseta, tanto na Perispírito quanto na Renova. Aí quando você for para a próxima página do pagamento, vai aparecer uma aba perguntando assim: você tem um cupom de desconto? Então o cupom de desconto se chama SEMA, CEMA. Então você coloca esse cupom lá na telinha e aí você vai para a compra e você compra. O que acontece? Automaticamente a empresa vai receber falando: esta compra feita pelo fulano de tal tem o cupom SEMA. Então isso quer dizer o quê? Eles vão reverter 15% do valor dessa compra para o Maria Amélia. Então você está ajudando a gente e a gente com esse dinheiro vai poder fazer várias coisas. Então a gente agradece muito. Assim também como a gente tem a parceria hoje com uma empresa que é do ramo alimentício, que se chama O Frango. Eles são aqui de São Bernardo do Campo, a família frequenta o Maria Amélia e eles, para nos ajudar, eles pensaram numa ação bem legal que é só durante o mês de julho, que é o seguinte: você comprando o combo dos produtos do O Frango de terça a sábado das 18 às 22 horas, a taxa de entrega, quando você pede para receber na sua casa, a taxa de entrega ela é revertida para o Maria Amélia. Então, se você puder nos ajudar, a gente agradece muito, tá bom? Então, gratidão mesmo para todo mundo que pode nos ajudar dessa maneira, tá bom? Então, no mais, observe sempre no nosso site, no nosso Facebook, no nosso Instagram. A gente sempre posta o que está acontecendo na casa, as ações sociais, as palestras do outro dia, o que está acontecendo. Então, conviva com a gente pelo meio virtual por enquanto, que é o que nós temos, para que você interaja com a gente e você possa também saber tudo o que acontece na nossa casa. Então, todos os dias, meio-dia, 18 horas e 20 horas nós estamos juntos. Antes da prece, deixa eu só relembrar vocês uma coisa que aconteceu, que é bem legal. A partir dessa semana, o sábado e o domingo, nós vamos ter uma mudança na atividade da prece do meio-dia e da prece das 18 horas. A partir deste final de semana, nós vamos ter novas pessoas fazendo a prece do meio-dia e das 18 horas. Então vai ficar como, gente? Vai ficar assim, de segunda a sexta, normalmente eu vou fazer a prece do meio-dia e a prece das 18, mas aos sábados e aos domingos nós vamos ter um revezamento de pessoas. Então cada semana vai ser uma dupla diferente no sábado e uma dupla diferente no domingo, para fazer a prece do meio-dia e a prece das 18 horas. Então a gente já tem as pessoas desse final de semana, aí depois eu vou divulgar para vocês direitinho. Então sejam bem-vindos esses nossos amigos que vão fazer a prece
do meio-dia e das 18 no final de semana. A gente ficou super contente com essa ideia que nós tivemos. Eu acho que isso é legal para todo mundo, porque dá a oportunidade de todo mundo participar ativamente dessas atividades. Todo mundo estuda, todo mundo tem ideias novas. Vocês vão ver mais pessoas aqui, não vão ficar só restritas à minha pessoa, e isso é bom para todo mundo, tá bom? Então é mais uma mudança aí que nós estamos fazendo durante esse tempo de pandemia. Nós começamos lá atrás, eu fazendo a primeira semana, aí depois a gente abriu para que toda noite tivesse uma pessoa. Aí nos finais de semana a gente também começou a colocar um tema diferente. Depois nós colocamos na prece do meio-dia um livro diferente, que agora é o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Aí nós começamos a mudar os livros das 18 horas semanalmente, e agora a gente vai começar a colocar mais pessoas para fazer também essa parte das preces. Então é muito legal isso, todo mundo participando, assim como no nosso podcast, gente. Todos os dias tem podcast novo, nós já passamos dos 100 podcasts. Você também que está assistindo, você pode também mandar o seu podcast com um tema espírita. Você pode, qualquer um de vocês que estão assistindo aqui, desde que seja temas espíritas, você pode ler um poema espírita, você pode falar de uma música, você pode ler um trecho do Evangelho, você pode ler um trecho de qualquer livro, pode ser de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, não tem problema. Aí se você quiser, é só você me chamar aqui no Messenger do Facebook e no direct do Instagram, que eu te digo para quem você pode entregar. No primeiro momento é para mim ou para a Giane, e você será muito bem-vindo. A gente tem vários tarefeiros que mandam para nós os seus áudios, porque tudo é áudio, e aí você manda o seu áudio para nós e nós te colocamos também no podcast. Então é bem legal todo mundo poder participar, tá bom? Então, se vocês quiserem junto comigo agora, vamos elevar o pensamento ao Mestre, agradecer a Deus por mais essa chance bendita, e desde já agradeço muito a todos por terem tido a paciência conosco devido aos problemas que aconteceram hoje na transmissão. Então, elevemos o nosso pensamento ao Mestre e vibramos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia bendito. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a chance de no dia 20 de julho nós estarmos todos reunidos agradecendo a Ti por este dia e pela vida que nós temos. Que nós possamos agradecer sempre essa oportunidade bendita e que neste momento nós possamos todos juntos vibrar por todos aqueles que estão hospitalizados, todos aqueles que precisam de um apoio espiritual, material, e que, se for permitido, Pai, que recaia sobre todos os nossos irmãos essa paz, esse amor que nós tanto desejamos e queremos. E com a prece que nós iremos fazer, é que nós vamos Te agradecer, Pai, por este dia bendito e o apoio a todos que tanto precisam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. E livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, graças a Deus a todos. Vamos só aqui para o Merchan, que é sempre um momento muito legal nosso. Queria só falar rapidamente aqui com o pessoal do Instagram, porque já está terminando o tempo, que já deu a 1 hora da gente estar aqui junto. Então é sempre um prazer para vocês que estão aqui no Instagram com a gente. Quem que está com a gente? Está a Lourdes Santos com a gente, a Neide também está com a gente, a Dona Lourdes está dando boa noite, a Rita de Cássia também está com a gente, a Rosalina também está conosco, a Pati Silveira também está com a gente, o Leandro Augusto também, a Joelle Reimal também está com a gente. O André Mendes, um abraço, irmão. A Gesília também. A Roseli também está com a gente. A Mara Ribeiro também. A Pati Guidini também. A Fabiana também está com a gente. A Ju Almeida também está conosco. O Ed Decoração também. O Álvaro 133 também. A Fabiana 2007 também está com a gente. E eu concordo com ela que ela falou: eu fui bem rebelde. Tentam cuidar da melhor forma, mas nunca estão satisfeitos. Não, mas isso faz parte, sabe por quê? Porque isso é do ser humano. Nem sempre a gente fica satisfeito com tudo. Então imagina eles numa mudança como é hoje da vida deles. Então temos que ter compreensão com os outros.
A Dília também tá com a gente, a Sandra e o Aloysio também. A Marluce também tá com a gente, a Vera Garcia também, a Carla Duque também, o Wagner Rocha tá com a gente, a Livraria Fego também tá com a gente, a Sabrina Duque também tá com a gente. Quem mais, gente? Então um abraço para vocês todos, a Evelinda e a Fabi Ruiz também tá com a gente. Tchau, gente, fiquem com Deus. Pessoal do Instagram, então, deu certinho no tempo para falar com eles. Então, graças a Deus a todos. Vamos ver agora quem que está com a gente aqui. Quem que está com a gente no Facebook do Maria Amélia, gente? Primeiro, eu queria tanto para o Facebook do Maria Amélia quanto para o meu, só dizer a todo mundo que deu problema hoje de tecnologia com a nossa irmã Miriam, por isso que a gente entrou atrasado. A gente sempre tenta tomar o máximo cuidado para que esse tipo de coisa não aconteça, mas tecnologia é assim, né? Mas graças a Deus que deu certo da gente estar aqui. Então agradeço muito a todos por estarem com a gente. Então quem que está com a gente aqui, ó? A Cris Aguiar, a Elizabeth Melado, a Dona Maria Fiore, a Elizabeth está com a gente, a Sueli Biasotto, a Tereza Sanches também, o Wagner Rocha, a Belmite, a Sebastiana está com a gente, a Daniela Cavalini, a Daniele Freitas, a Marilísia também está com a gente, a minha mamãe, Sônia Campos, a Guarize está dando boa noite a todos, a Marilísia também está dando boa noite, a Dona Maria Fiore também, o Sérgio Piccolo também está com a gente, a Neuza Ângela também, a Roseli Maciel também, a Lucila Aguirre também está com a gente, o Douglas Garcia também, a Neuza Ângela está dando boa noite para todos, o Kleber Zaboto também está com a gente, a Sônia Treff também está dando boa noite a todos, o Tião está com a gente, a Nilda Silva também está conosco, a Tereza aqui falou uma coisa que é bem verdade, os filhos precisam assistir e prover os pais na velhice. De preferência que a gente faça para eles o que a gente gostaria que fizessem para nós, né? Seria o ideal. Não é assim muitas vezes, mas pelo menos para nós que estamos aprendendo isso, é muito importante. A Marli Souza também está com a gente, a Gesília também, a Mari Gomes também, a Elizabeth Pardo também está com a gente, a Gesília está dando boa noite a todos, o Miro Toledo também está com a gente, a Selma Barbosa também está dando boa noite, obrigado, a Rosa também está com a gente, a Giane Porcino também está conosco, a Anne Reis também está com a gente, a Edna Maria também, a Regina Maciel, a Dona Miriam Ponce dando boa noite para a senhora também, a Dirce Ponce também, a Anne está dando boa noite, Deus abençoe a todos, obrigado. A Gildete também está com a gente, a Dona Deise também, o seu Dejanir está com a gente, a Carmen também está dando boa noite a todos. A Cris Aguiar também, gratidão e respeito pelos meus pais, que bom, né? A Otília também, Dona Otília, um beijo para a senhora e para o seu Richard. A Mari Munhoz também está com a gente, a Genilda também, a Sueli está falando, maravilhosa palestra, amigo, diferenciou, muito bom. Não é que eu quis trazer, sabe, às vezes eu gosto de trazer uma outra temática para a gente refletir, porque eu acho que a reflexão que é bom pra gente, principalmente no caso da família, né, que não é tão simples assim, né. A Bel tá falando, gratidão pelas suas palestras que são sempre edificantes, obrigado, viu, querida. Aí, isso quem falou foi a Bel, obrigado, viu, Belmite. A Luísa Dionísio está dando boa noite a todos, a Dona Elizabeth também, a Giane está falando assim, obrigado a todos pela compreensão, não faltará oportunidade para nossa irmã Miriam participar, com certeza. Então, gente, para quem está aqui no Facebook do Maria Amélia, gratidão a todos, obrigado mesmo pelo apoio de sempre e estamos juntos. Vamos ver quem que está com a gente aqui. No meu Facebook pessoal tá a Eliana, a Helena Almeida, para nós aqui, boa noite. A Luciana Lu também tá com a gente. Lu, um beijo para você, viu? Fica com Deus. Quem mais? A Márcia Coimbra também tá com a gente. A Gislene Arsuf também. Gi, hoje não deu para abrir aqui o Instagram do Espiritismo Online. Quem mais aqui? O Fernando também tá com a gente. Quem mais aqui tá com a gente? O Luiz Gonzaga tá com a gente também. Um abraço, Luiz. O Maurício Lima também tá com a gente. Quem mais? O Guijarro também. Luiz, um abraço para você e para a família. A Meire Cavalcante também tá com a gente. A minha prima Janaína, lá de Joinville. Jana, um beijo para você, prima. O Gustavo Vernetti, grande Gustavão, um abraço para você. A Alessandra Silva tá dando boa noite para nós todos. Obrigado, viu? A Mari Gomes também. A nossa amiga Genilda, lá de Pernambuco, tá com a gente. A Carmen Campos também tá conosco. A Anne Reis também estava aqui com a gente. A Roseli Figo, Roseli, um abraço para você aí, pro Arnaldo, viu? Tudo de bom para vocês. Quem mais? A Helena Vitoriano, lá de Sorocaba. A Dona Edna também tá com a gente. A Rosa também conosco. E a Eliana Oliveira também. Então, gente,
Gratidão a todo mundo, que todo mundo tenha uma boa noite, que vocês fiquem todos com Deus. E amanhã, meio-dia, estaremos todos novamente aqui reunidos. Tchau, gente. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.